esse vídeo. Eu sou o Pedro Bezerra. Dificilmente você vai me ver assim nos vídeos. Esse vídeo que eu estou fazendo exatamente para falar de algo que aconteceu comigo. Exatamente, foi o dia mais triste da minha vida. Foi dia 15 de janeiro desse ano. Eu só estou fazendo esse vídeo porque alguns amigos meus, eles não sabem o que aconteceu realmente. Tipo, sabe o fato em si, mas não sabe, por exemplo, o motivo da morte da minha esposa. Então esse vídeo vai falar sobre isso. Como é que tudo começou? Começou lá no início da pandemia. Nós fomos fazer o exame e ela sentiu um nódulo no seio. E aí nós fomos ao médico e o médico disse que não era pra gente se preocupar. Que isso era apenas um nódulo de água que iria sumir ou não, mas ela poderia viver tranquilamente com ele. Que não era algo pra gente se preocupar. E aí começou a pandemia, então a gente relaxou, deixou isso quieto. E de um mês para o outro ele cresceu de uma forma assim estranha. E aí estava tudo fechado, nós aguardamos um pouquinho e depois nós fomos ao outro especialista. E aí ele pediu para fazer uma biópsia. E aí foi contestado que ela tinha um câncer de mama, o triplo negativo. E as pessoas pensam que ela faleceu desse câncer, claro. E ele, como eu posso dizer, influenciou bastante, porque se ela não tivesse, ela não teria falecido, né? Mas não foi a causa da morte dela. Eu tô fazendo esse vídeo porque eu recebi uma cobrança. E eu tava sem vontade de fazer, eu não ia fazer esse vídeo. Mas eu recebi uma cobrança do hospital, o plano de saúde que ela tinha. É o APMorte, então você já deve saber qual é o plano de saúde, né? Aí chegou aqui a cobrança. E aí eu fiquei aborrecido, porque eu já tinha cancelado esse plano, eu cancelei em fevereiro, se eu não me engano foi dia 15 de fevereiro. Eu tô com o documento aberto aqui. Deixa eu verificar qual foi a data. 20 de fevereiro. Então ela faleceu dia 15 de janeiro e 20 de fevereiro eu cancelei. E eu tô recebendo boleto todo esse tempo. Eu acabei de receber esse boleto. E aí eu liguei pra lá para fazer o cancelamento, para saber o que tinha acontecido. A atendente, e foi no setor de cancelamento, eu não tô com o número deles aqui, mas eu acho que é 40, 20, eu não vou falar o restante porque senão pode cair no número de alguém, porque eu não tenho certeza, né? Talvez essa parte aqui do número eu corte. Mas é o número de cancelamento. Então você não pode cancelar pelo número, você não pode cancelar lá pelo site. Eu vou deixar os prints aí para você observar o passo a passo que eu fiz e o protocolo. Então se você quer cancelar pelo site, desista, você não vai conseguir. Por ligação, só se você voltar dos mortos. Se você voltar dos mortos, se você tiver morrido, você consegue cancelar. Se você morreu, infelizmente você tem que pedir para um parente seu ir lá cancelar. Então é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir lá onde eu sofri bastante com a minha esposa para ir cancelar. Voltando ao assunto lá da questão do princípio. Nós fizemos a biópsia e aí deu que era um triplo negativo. Ela começou a sessão de quimioterapia. Quem faz quimioterapia sabe o quanto é difícil. Então, se você está passando por uma situação dessa, não fique desesperado pensando que é o seu fim. Não é. Isso vai depender tudo dos profissionais que estiver te atendendo. Por exemplo, nesse hospital tinha 2 médicas. Uma delas ela era considerada como ser muito legal. Mas essa, por ser muito legal, deixa passar um monte de procedimento que tinha para os pacientes fazerem. E tinha uma outra que era durona, ninguém queria ficar com ela. Essa durona, ela conseguiu fazer muitas coisas que era para ser feita, mas ela esqueceu de uma coisa. E eu vou falar disso agora. Ela esqueceu de pedir uma ressonância. Me parece que esse plano de saúde, aí, o APMorte, ele contrata pessoas que estão se formando agora, ou são pessoas que não têm experiência, eu não sei qual é a situação. Mas o que eu quero dizer aqui, foram muitos erros. E aí o que aconteceu? Eu tô só fazendo um resumo, só tô falando o que eu tô lembrando, porque foram tantas coisas, já fazem mais ou menos uns 4 meses que isso aconteceu. E aí o que aconteceu? Ela começou a fazer quimioterapia, e lá nós conhecemos muitas pessoas boas, bons profissionais.
infelizmente sobrecarregados, fazendo hora extra, fazendo várias coisas que estavam até fora da função deles. Também encontramos funcionários ruins, por exemplo, num atendimento lá na Batista Campos, um atendente super grosseiro, a moça debilitada, esperando para ser atendida. Fora também, você tinha que fazer os pedidos, eu não lembro exatamente o nome, que é para você ser liberado para poder conseguir receber os seus remédios. E isso tudo era cansativo. Eu tenho o vídeo dela reclamando, não sei se eu vou colocar aí. Eu até gravei no Snapchat, talvez eu coloque para você ver. E muitas vezes eu já aguentei ali até umas 11 passando mal. Ela reclamando, dizendo que chegava com fome e tinha que esperar a vez dela para ser atendida. Foi muito sofrimento. São coisas que eu não gosto de lembrar. Eu não queria nem estar gravando esse vídeo. Mas infelizmente a gente recebe isso aqui, ó. E vem à tona todo o sofrimento que eu passei. E aí, o que aconteceu? Nós continuamos o tratamento. E aí, por final, ela terminou. Ela não queria mais fazer quimioterapia. Toda vez eu ficava convencendo, dizendo que faltava só 5. Depois dessas 5 acabava. Aí chegou no 4, 3, 2, 1. Acabou. Passaram uma tal de capcetabina para ela. E na bula dizia que ela ia ter dor de cabeça, muitas reações ruins. E em dezembro ela começou a ter muita dor de cabeça. E aí ficou insuportável. Eu falei pra gente ir pro médico. A gente foi e ela ficou internada. Ela estava tomando um remédio, eu até comprei, tem várias caixas fechadas ainda aqui. Eu comprei todos os que tinha na farmácia. Meus amigos me ajudaram muito nesse momento difícil. Me deram dinheiro. E aí, o que aconteceu? O remédio não estava mais fazendo efeito, nós fomos parar no médico, no hospital. Pediram para fazer uma ressonância. Então, você está tendo dor de cabeça, faça uma ressonância. Porque a médica dela em nenhum momento passou isso. Ela fez uma ressonância e fez eu acho que é tomografia, eu não lembro o nome, que descobriu que ela tinha ainda um tumor no pulmão e no fígado. E a ressonância foi feita dia 2 para receber o resultado dia 28 de dezembro. Então, na verdade, esse dia 2, nós voltamos para casa, foi aí que ela começou a ter a dor de cabeça. Eu suspeitava que ela tinha alguma coisa na cabeça, mas ela dizia que não, porque ela estava fazendo a quimio ia eliminar isso. Sofremos até dia 28 de dezembro. Foi o dia que saiu o resultado. A gente foi lá, ela já estava internada, eu peguei o resultado, liguei para um cliente que é médico, ele disse que tinha um amigo que era neuro, e esse neuro muito bom por sinal, eu pedi para todos os meus amigos avaliarem ele recebeu uma boa avaliação. Ele é do SUS, não é de plano particular, não sei se ele atende plano particular, mas ele é do SUS, é muito bom por sinal. Fez um excelente trabalho. Eu vou chegar nessa parte, eu tô até me adiantando. Aí o que aconteceu? Eu recebi um CD com o exame dela, com a ressonância. E lá ela sofrendo muita dor de cabeça, ela foi para morfina. Ela já não estava mais andando, já tinha uns 10 dias que ela não levantava mais da cama, já não falava mais direito. Eu fiquei cuidando dela, de tudo que ela precisou. Foi difícil, mas nós conseguimos. Levamos ela para o hospital. E aí, chegando no hospital, o neuro que estava lá, ele disse que ele não ia olhar o CD porque tinha que ser impresso. Isso, se eu não me engano, era um final de semana. Essas festas de finais de ano. E aí, eu tive que aguardar até o dia útil. Aí chegou, no primeiro dia útil, eu fui lá na clínica, lá no onde faz a ressonância, e disseram que não tinha impresso. Que isso era só no CD. Eu fiquei furioso. Eu cheguei no hospital e disse que eu queria falar com a direção. Não veio a direção, veio uma médica falar comigo e eu disse para ela que isso nunca ia chegar na direção,
a conversa que eu ia ter com ela. Ela disse que iria sim chegar. E eu, muito aborrecido, falei para ela: como é que pode vocês não terem um leitor de CD para ler esse arquivo? Ela disse: não, nós temos sim. Nisso, eu perdi 3 dias e ela com um tumor na cabeça, comprimindo o cérebro dela. Beleza, o médico olhou, aí ele disse: ela tá com um tumor no local aqui muito delicado. Eu perguntei: doutor, qual é o risco de ela ficar com alguma lesão? Olha, cara, nós estamos falando aqui de vida ou morte. A tua mulher pode não sair dessa cirurgia. Aí eu saí de lá arrasado com isso que o médico falou pra mim. Eu já saí de lá me despedindo da minha esposa praticamente. Ela tava com a melhor amiga dela no hospital. Eu chamei a melhor amiga dela. Aí eu disse pra ela: olha, o que tu tiver de fazer por ela, faz agora. Porque ela não vai sair dessa. Provavelmente ela não vai sair. O hospital ficou enrolando a gente 5 dias. Mas foi uma semana. Porque nós queríamos fazer uma cirurgia sem sangue, sem uso de sangue. E o hospital não quis. E nenhum dos neuros também quiseram. Eram 5 que tinham lá. Falei com 3 deles. Falei com 2 exatamente. O terceiro, eu encontrei ele por acaso no hospital quando eu estava visitando a minha esposa. Numa dessas minhas visitas, eu perguntei para ele, né? Ele perguntou se eu era parente de alguém que estava lá, que ele estava querendo falar. Eu fiquei sabendo que ele era neuro. Aí eu contei para ele quem eu era. Falei que eu era o marido da Yara, que nós queríamos uma cirurgia sem sangue, sem uso de sangue. Aí ele parecia um bom médico, me chamou, nós sentamos, ele muito atencioso. Aí tá, eu perguntei para ele na outra vez que eu encontrei ele, eu falei: doutor, eu queria falar com o senhor. Por que o senhor não quis fazer a cirurgia da minha esposa? Aí ele falou para mim: Pedro, até que eu poderia fazer, mas se eu fizesse, ia ser só eu tomando conta dela, eu ia ter que estar 24 horas aqui com ela. Eu não ia ter apoio dos outros neuros, e eu poderia também perder o meu emprego. E nessa hora eu penso: eles não fizeram um juramento? Na verdade, essas pessoas estão pensando só no salário, no dinheiro. É só nisso. Eu até entendo, porque eles têm família. Mas para você ver, nada disso vale. Você tem um plano de saúde, o plano de saúde não te atende. E lá no SUS eu vi na parede, lá tinha uma informação dizendo para respeitar o paciente. Isso é uma coisa que eu só fui aprender depois. Então tá, tudo bem. Me enrolaram esse tempo todo. E aí eu entrei em contato com aquele neuro que viu o documento para mim, que eu entrei em contato com meu amigo passou para ele, ele falou o que ela tinha. Aí ele falou para mim: olha, Pedro, eu posso fazer a cirurgia da tua esposa. Isso foi num domingo. Eu falei com ele num sábado, na verdade. Ele disse para mim: leva ela no domingo, que na segunda-feira ela já tá operada. Ele falou para mim ir lá na clínica dele. Eu fui, cheguei lá, falei para ele a situação. Eu disse para ele que se ele poderia fazer a cirurgia sem uso de sangue. Ele disse: faço sim. Ele disse que o tumor dela era diferente. Aí eu falei para ela: olha, ela teve câncer de mama. Ele disse: ah, isso já explica muita coisa. O serviço aqui, a cirurgia, ela vai ser meio... ela é delicada, mas dá para fazer sem uso de sangue. Porque ele explicou como é que era o tumor. Eu não sou nenhum profissional disso, eu não sei. Mas ele disse que ele era um tumor fechado, que seria mais fácil a remoção. Haveria perda de sangue, mas que não seria um problema fazer sem uso de sangue. E eu falei para ele que ele poderia fazer sem problema nenhum, que eu não iria atrás de processar, fazer qualquer coisa contra o médico, porque eu tô querendo que faça dessa forma. Não precisei assinar nenhum papel, nada. Só falei isso para ele e ele aceitou numa boa. Aí nós tirei ela do ar, fizeram assinar um monte de papel dizendo que eu era responsável, que eu era isso, que eu era aquilo outro por ela. Se ela ficasse lá, ela ia morrer. Eles não iam tratar e ela estava piorando. Um outro detalhe, eu tenho fotos aqui, eu não vou postar nada dela ruim, porque as pessoas na internet são muito ruins. Elas usam essas imagens para pedir dinheiro, para ficar. Eu já vi isso muito no Facebook, em todo que é canto. E eu não vou deixar nenhuma imagem dela,
né, no estado que ela estava. Mas o médico que fez a cirurgia da mama dela disse que não era para ela levar furada, corte, nem até mesmo fazer manicure desse lado, ter cuidado para não ferir, porque ela removeu as glândulas da axila e aí poderia infeccionar. O braço dela ficou horrível, todo roxo, e eu tive que brigar. Eu tive várias reuniões com a direção do hospital e mesmo assim não respeitaram. Eu tive que falar sério com eles lá, eles amarraram a mão dela, botaram, fecharam tudinho, fecharam o braço dela tudinho, porque o pessoal lá não tava nem aí, só ia fazendo. Um outro detalhe lá do Apimorte, o médico falando com ela em cima dela sem uso de máscara, a gente ainda tava na pandemia. Aí os funcionários pegando em celular e tocando no paciente, mas para você entrar ali, você tem que colocar touca, você tem que lavar seu braço todinho, colocar luva, botar um avental, acho que é avental o nome, não sei o nome, mas para você poder conseguir falar com o paciente. Todo esse procedimento vai por água abaixo, porque o seu jaleco branquinho, bonitinho, tá lá na frente do Apimorte comendo lanche, se encostando onde todo mundo encosta, comendo, pegando em dinheiro e depois tá lá com o paciente, porque eu observei tudo isso. Eu não sei se eu gravei. Se eu gravei, tá guardado aqui no meu computador, mas eu não vou colocar. Já chega. Nós fomos pro hospital do SUS. Ela entrou no domingo, na segunda-feira fez a cirurgia, removeu o tumor, saiu, foi para UTI. Na UTI, chegando lá, perguntei o nome dela, ela falou o nome dela, perguntei o meu, ela disse o meu. Eu pedi para ela mexer a mão direita, ela mexeu. A mão esquerda, os pés, ela mexeu. Ela estava perfeita. Mas, como eu falei, as pessoas não têm higiene. O funcionário lá, mexendo no seu celular bonitinho e colocando o celular onde? Entre a calça e a blusa, ou seja, aqui nas suas partes íntimas. E depois vai mexer lá no paciente e pega no celular. Aí, por falta de toda essa higiene, essas coisas, né? E ela teve uma infecção pulmonar. E ela foi entubada, ficou toda amarrada, ficou tomando soro, ficou inchada. E 3 dias depois ela morreu. E ela faleceu disso, de uma infecção pulmonar. Ela sobreviveu à cirurgia sem sangue. A taxa de hemoglobina dela estava em 12, foi para 5, subiu para 8, foi para 11. E quando estava em 11 ela faleceu. Infelizmente eu perdi a minha esposa. Então o motivo da morte dela foi esse. Foi a infecção hospitalar. Não foi o tumor no cérebro dela, não foi a cirurgia sem sangue. Eu até comentei isso numa empresa onde eu trabalhei, fiz um serviço e a pessoa disse que um conhecido ou parente fez uma cirurgia, tomou várias bolsas de sangue e infelizmente veio a óbito. Por quê? Porque isso não é garantia, isso não vai salvar. Não é garantia, você vai tomar o sangue e você vai sobreviver. Já está comprovado cientificamente que esse é um método arcaico. Então, o método mais seguro seria o uso do próprio sangue do paciente, que há muitas alternativas. E, por exemplo, também nós temos a hemodiluição. E fora as outras todas que eu falei na direção do hospital lá do Apimorte. E mesmo assim a direção disse que poderia, eles têm acesso a todas essas alternativas, mas que eles precisavam ter uma reserva de sangue. E infelizmente não foi feito por lá. E essa é a minha triste história do dia mais triste da minha vida. E foi esse o motivo da minha perda da minha esposa, foi a infecção hospitalar. Eu queria dar parabéns ao médico neurocirurgião que pegou esse serviço, fez. Se ele está assistindo esse vídeo e ele quiser deixar um comentário aí embaixo, eu vou fixar o comentário dele. Eu não vou falar o nome dele, porque eu não sei se ele quer, não me autorizou. Mas ele está de parabéns e os neurocirurgiões de lá do Apimorte, eles têm muito que aprender. Muito que aprender. E infelizmente lá a diretora do hospital Helmar, eu não quero falar o nome do hospital, Hell é inferno, tá? Em inglês. Então do Helmar, é bem parecido o nome. Então infelizmente
Estou fazendo esse vídeo aí para mostrar para vocês que é possível fazer uma cirurgia sem sangue. Lá o Hospital SUS está de parabéns por ter feito a cirurgia, ter respeitado o paciente. E desculpa você por esse vídeo longo de 20 minutos. Eu acredito que eu não vou deixar esse vídeo público por muito tempo. Ele vai fazer parte lá do meu blog. Na verdade não é blog, é um vlog. Fica alguns vídeos lá, eles não ficam públicos. Talvez eu deixe esse vídeo público por um tempo. E obrigado a você que está fazendo parte do canal. Eu faço sempre vídeo curto sobre tutorial porque eu estou cansado de ver vídeos tão longos para resolver alguns probleminhas. E um detalhe que eu queria falar sobre a morte, né? Eu não fiquei tão arrasado assim. Você me viu chorando aqui em algumas partes desse vídeo. É porque dói remexer nesses sentimentos, nessas dores, né? Até mesmo Jesus Cristo chorou quando ele perdeu o amigo dele, Lázaro. E vocês podem estar vendo, né? Eu falei sobre Jesus Cristo. Eu sou uma pessoa que acredita em Deus. Já fui ateu, não sou mais. E eu acredito que haverá uma ressurreição. Então, o que é que a Bíblia ensina? Que Deus, ele tem todas as informações sobre você. Está tudo arquivado lá na memória dele. E no tempo certo, ele vai trazer de volta essas pessoas à vida. Então, essa esperança que eu tenho, que me dá a alegria de continuar vivendo, de que um dia a Yara ela vai voltar, mas vai voltar num corpo perfeito e não vai ter mais sofrimento, nem dor, nem nada disso. E eu respeito a crença de todas as pessoas podem acreditar no que elas quiserem, e é isso que eu acredito, é o que a Bíblia ensina, né? Então, muito obrigado a você que ficou até o final, um forte abraço e nos vemos aqui até o próximo vídeo. Esse é o Diário Estelar de Lucas Silva, direto do mundo da imaginação. Né, Pedro? Pode crer.